Olá, tudo bem? Eu gostaria de começar agradecendo a toda a equipe, todo o suporte para a realização deste primeiro congresso online de educação sistêmica. Meu muito obrigado de coração pelo convite da querida professora Roseli, professor Décio, professora Wilma. Meu muito obrigada, tá? E estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje eu vou falar um pouquinho de como ampliar o olhar para as crianças através da visão sistêmica. Então, eu sou psicopedagoga e educadora sistêmica. Mas quem é a Marta Bordinassi, né? Eu sou filha do José Joaquim e da dona Elizabeth, esposa do Ed Cláudio, mãe da Júlia, professora, psicopedagoga. Nos últimos anos, essa é a atividade que mais me envolveu, né? A atividade em clínica, né? Eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e essa atividade me conduziu em busca de diferentes recursos para auxiliar e potencializar a aprendizagem. E assim eu encontrei a educação sistêmica, que sem dúvida nenhuma potencializou a minha atividade profissional. O uso das descobertas e da observação de Bert Hellinger, que nos mostrou que as constelações familiares não representam apenas uma alternativa terapêutica, mas uma experiência pedagógica. Somos parte de um contexto de relações e não podemos ser indivíduos separados. Então, a minha proposta para hoje é falar para vocês a respeito de crianças com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, comportamento difícil, como ampliar esse olhar através da visão sistêmica. E para isso, eu vou conduzir apresentando para vocês alguns casos onde o uso das leis sistêmicas, das ordens do amor, de Bert Hellinger, nos possibilitou um novo caminhar, né? Nos conduziu a um outro olhar para essas crianças, tá? Mas antes, eu gostaria de falar qual é o lugar da escola, né? Então, é certo que a educação escolar, ela olha para a transmissão e a apropriação dos conhecimentos, dos saberes científicos historicamente construídos. Esta é a razão principal da existência da escola. Mas ficou claro, ultimamente, até por conta da situação que estamos vivendo, por conta dessa pandemia, a importância social, a função social da escola. É lá que as crianças se deparam com as relações entre os iguais. Afinal, em casa, é ordem de chegada, né? Então, as crianças obedecem os pais mandam e as crianças obedecem. E aí, na escola, ela vai encontrar os iguais. E aí, ela tem que aprender a trocar. Sendo assim, qual seria a condição essencial que sem ela a aprendizagem não se efetiva satisfatoriamente? O que é preciso? É preciso estar vivo e disponível, livre, simplesmente para aprender. Porém, em condições de medo, ansiedade, insegurança, a aprendizagem não acontece. Quando a criança percebe o ambiente seguro e a compreensão para com tudo aquilo que ela traz consigo, então ela pode naturalmente aprender. A curiosidade é natural do ser humano e leva a explorar o ambiente que a cerca, observando, analisando, realizando experiências, procurando saber o porquê das coisas, e é construída através da convivência, da interação social na escola, com os amigos e com os professores.
Eu gostaria de começar apresentando um caso para vocês. Este caso, eu até comentei no meu curso de Educação Sistêmica, comentei com a Roseli. Então, eu tinha uma sala de 8º ano, até então eu estava lecionando ainda, estava diretamente em sala de aula, e nessa sala eu tinha dificuldade de apresentar qualquer conteúdo. Então, assim, correção, era uma sala viva, alegre e extremamente participante. Só que todo mundo queria participar ao mesmo tempo, né? Então, todo mundo queria perguntar, todo mundo queria participar e existia uma disputa, né? E muitas vezes a gente, assim, tinha um ou outro aluno que não participava tanto. E tinha ali alguns meninos que realmente, em todos os momentos, pediam para participar, né? E aí era difícil porque sempre tinha um questionamento, né? Por que esse? Por que não aquele e tal? E nessa sala tinham 3 alunos mais agressivos e que, quando não participavam, respondiam com muita agressividade, né? E chegavam até a incomodar os outros colegas e até faltar um pouco de respeito, né, com o desenvolvimento da aula. Então, quando eu comecei esse curso, eu incluí nessa sala e nas outras, que também foi super bacana, a ordem de chegada. Então, quem pergunta primeiro? Quem nasceu primeiro? Quem chegou primeiro na vida? E eu também iria tirar dúvida daqueles que chegaram primeiro na vida, né? Então, eu anotei as datas de aniversário. Nessa escola que eu trabalhava, eu não pude organizar da forma melhor em U, né? Eles ficavam no lugar deles, tinha um mapa de sala, mas eu tinha anotado a data de aniversário de cada um. E, para minha surpresa, isso foi maravilhoso, porque assim, a sala se tranquilizou e olha só, aquele que era mais bravinho, mais agitado, que era o mais impulsivo, que assim que ficava querendo o tempo todo perguntar, era o primeiro, era o mais velho da sala. E nós, professores, quando a gente encontra uma criança desse tipo, que quer participar, muitas vezes a gente deixa ela, vamos ensinar ela a esperar, né? Tem que esperar. E, na verdade, neste caso, era o mais velho. Então, ele tinha que ter o lugar dele de primeiro da turma. E isso melhorou muito as correções, as participações e a dinâmica da aula, né? Então, Bert Hellinger nos diz que adolescentes agitados e agressivos querem apenas um lugar, um bom lugar. Através da agressividade e da violência, podem existir dinâmicas profundas de medo, abandono, exclusões. Por amor às crianças, pulam na frente, elas fazem de tudo pelos seus pais. Então, a gente tem que estar atento ao movimento das crianças de amor à família. Então, muitas vezes a gente tem lá alunos agressivos, né? Alunos muito agitados. Então, este olhar nos ajuda, né, a atuar e agir corretamente com essas crianças, né? Na situação que eu apresentei para vocês, eu simplesmente atuei obedecendo a ordem de chegada e isso já trouxe uma grande tranquilidade para o grupo, tá? Um outro caso que eu gostaria de apresentar para vocês é de uma menininha, também minha aluna, né? E a mãe, nesse momento, nessa situação, ela era minha aluna e a mãe pediu para que eu trabalhasse com ela como psicopedagoga à tarde, né? Então, eu lecionava para ela num período e atendia ela na clínica uma vez por semana. E em sala de aula, isso foi fantástico, porque eu observei ela em 2 ambientes e como ela se comportava, né? Então, quando eu conheci essa menina, era uma aluna muito desperta, muito distraída, muito dispersa. Ela se perdia e começou a não acompanhar os estudos.
Então ela se perdeu muito, ela não conseguia nota em praticamente todas as matérias. Então a situação dela era muito complicada. E eu pedi para conversar com a mãe na clínica e falei para a mãe, é muito estranho, porque a sua filha até, olha, hoje ela está no 6º ano, ela sempre acompanhou, por que agora aconteceu isso, né? Me conta. E aí a mãe me trouxe um monte de laudo, um monte de investigação, que a menina sempre teve alguma ajuda para se desenvolver na escola. Só que, chegando próximo da adolescência, isso aflorou demais essa dificuldade. Mas o curioso é que, assim, esta menina, desde pequenininha, sempre carregou a figura de um amigo imaginário. E este amigo imaginário estudava com ela, estava com ela, e conforme ela foi ficando maior, ela foi deixando um pouco de lado esse amigo imaginário. E quando ela era menor, esse amigo imaginário, o que a mãe não sabia mais o que fazer, né? Como, né? Entender o que acontecia, e a mãe tentou engravidar uma segunda vez, né? Para que ela tivesse um irmão ou uma irmã e ficasse mais tranquila e parasse, né, com essa figura desse amigo imaginário, né? A mãe engravidou, teve um filho, ela se relaciona muito bem com esse irmão mais novo, mas o amigo imaginário continuou, né? Então ela carregou aí por muito tempo essa figura. No entanto, ao olhar para uma constelação, apareceu a figura de uma outra criança, né? E realmente ela tem um irmão mais velho. E este irmão não mora nos Estados Unidos. E através dessa informação, essa criança se libertou. E a partir do momento que ela começou a ter contato com esse irmão, a primeira matéria que ela melhorou, que ela tirou 10, foi inglês. Ela chegou para mim com a prova, toda radiante, que tirou 10. Falei, nossa, que legal, você já pode contar para o seu irmão, né? Mas agora, ok, você está muito bem em inglês, mas você não vai ajudar seu irmão com português? Você não vai apresentar como é a sua escola, como as ciências, histórias vão melhorar? E assim ela se desenvolveu. Ela melhorou em todas as matérias e seguiu muito bem. Então, crianças, uma citação do Bert sobre crianças desinteressadas pela escola. Elas estão apenas mostrando o quanto elas sofrem, o quanto elas estão trabalhando para a sua família de origem. Não há espaço para ver a escola enquanto o coração está totalmente ocupado com as questões familiares. Segredos, injustiças, conflitos entre os pais, tudo isso sobrecarrega a criança. E ela faz tudo por amor aos pais. Primeiro a criança se interessa pelos pais, pela sua felicidade, pela vida dos pais, por aquilo que precisa ser resolvido pelos pais, tá? Bert Hellinger. E agora eu vou apresentar para vocês mais um caso. Esse caso, eu sou psicopedagoga voluntária nessa instituição Amélia Rodrigues, é uma ONG, tá? E são crianças que ficam, algumas ficam o dia todo e outras ficam período contrário ao período da escola, tá? Então, elas recebem alimentação, tem todo um amparo aí para se desenvolver, né? E eu trabalho com as crianças que têm algumas dificuldades e que precisam ser estimuladas cognitivamente ou em relação à atenção, consciência fonológica. Então, a gente faz todo um trabalho aí para ajudar na alfabetização dessas crianças. E a coordenadora me procurou, né? Falando sobre um problema de indisciplina e agressividade. Então, essas crianças maravilhosas aí estavam impulsivas, né? Com agressividade muito forte, mordendo, brigando. E aí, a gente resolveu, então, atuar
com a proposta da sistêmica com as educadoras, né? Então, eu me reuni com as educadoras para entender o que estava acontecendo, e apresentar para elas a proposta da sistêmica para a gente testar, né? Então, eu fiz uma proposta para elas de testar, vamos ver se dá certo. E aí, saiu na revistinha aqui da região o nosso trabalho, né? Então, a educação sistêmica como uma metodologia, né? Pode ajudar educadores e educandos. Então, nós fizemos uma intervenção lá e o que aconteceu? A gente observou que a família não estava incluída, né? Então, como as crianças, elas são crianças de situação de vulnerabilidade, as professoras sentiam pena das crianças, né? E algumas vezes até assim um certo desconforto com a família. Então, não existia uma inclusão da família no ambiente da escola, né? Então, a gente não pode ter pena. O pior sentimento pelas crianças é o de pena. A pena enfraquece enormemente. Você vê o destino e o respeita. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Se a gente pode intervir, talvez intervindo de uma forma contrária ao destino de cada criança. Então, é olhar a situação de cada criança e de cada família com muito respeito. E aí, a gente tem que estar lá pelos pais, né? Se não fosse os pais, a gente não teria aquela criança, né? Então, com todo amor, todo respeito, né? Depois de algum tempo, quando a gente dá lugar para essa família, quando a gente olha para essa criança, a gente enxerga a família dela do jeito que é, ela pode se desenvolver, né? Ela pode não ficar mais agitada, agressiva, porque ela sente que a família dela faz parte. Né? Então, a partir de todas as dinâmicas que nós fizemos com as educadoras, o tema de encerramento e todas as coisas que foram seguindo aí na sequência envolviam a família. Inclusive, a festa de final de ano foi esse tema lindo e maravilhoso aí da família. Então, a família entrou com uma participação maior. Então, tá aí, as educadoras, eram 30 educadoras, né? E durante as dinâmicas, é lógico, a gente vai passando ali as 3 leis sistêmicas, elas vão falando de questões delas, né? E é um grupo muito engajado e com extremo amor, extremamente amorosas a essas crianças, né? Então, assim, durante a relação entre o ensinar e o aprender, os conteúdos são importantes, né? Que são avaliados, pontuados com relação ao nível de compreensão. Mas também acontece outros aprendizados, né? Aqueles emocionais e atitudinais que ficarão para sempre e nos quais os resultados nós não podemos calcular inteiramente, né? Então, a gente não tem como obter essa resposta com relação à atitude, com relação à emoção, né? Então, aplicar os princípios sistêmicos entre as crianças contribui muito no desenvolvimento emocional e nas atitudes dessas crianças, tá? E para o professor, quando o professor ele olha apenas para o problema, ele perde a força, né? Por outro lado, quando ele olha para o aluno e enxerga seus pais por trás dele e respeita a sua história familiar, bem como as condições sobre as quais a criança cresceu, está em sintonia com o destino da criança e da sua família. Assim, o professor se mantém na sua própria tarefa e obtém a confiança necessária, assume o seu lugar de apenas o professor. Então, entre essas 30 educadoras, a gente trabalhou muito e exercitou muito. Será apenas a professora. Para ajudar
nossas crianças difíceis, Bert nos diz que não olhamos tanto para a criança, mas sim para onde a criança olha. Então, entra em ação um movimento curativo que liberta a criança, porque os outros também olham para onde devem olhar. A criança não precisa olhar para lá no lugar deles e se comportar de forma correspondente. Se considerarmos o que acontece com muitas crianças quando são tratadas e recebem medicamentos como se algo não estivesse certo com elas, ignoramos o seu amor. Através do seu comportamento, estão fazendo algo para os outros, para os adultos, e por isso, esse tipo de ajuda que devemos vivenciar, né, com as observações da sistêmica, é revolucionário para as crianças e abre novas possibilidades. No entanto, a criança fica aliviada apenas quando não olhamos predominantemente para ela, mas para onde é atraída e para o que deseja fazer pelos adultos. Dessa forma, ela fica liberada. Os pais e todos aqueles envolvidos devem mudar, devem dirigir o olhar àquilo para que, até então, ainda não o dirigiam. Assim, um desenvolvimento de crescimento inicia-se, primeiro nos pais. Somente assim as crianças estão livres, né? Então, a gente fala que a criança está a serviço de algo. Então, essas crianças difíceis, elas estão ocupadas, elas estão em função do seu sistema. Então, ampliar este olhar é usar a sistêmica, né, no convívio ali, nas relações. Então, primeiro pelos pais. Então, o atendimento que eu realizo em clínica começa pelos pais, né? Então, eu faço todo um trabalho de orientação em cima, apoiadinho ali com as propostas da sistêmica, com as leis sistêmicas, tá? E assim eu consigo, junto com a família, não focar para essa dificuldade, mas sim ampliar o olhar e aí sim liberar a criança para se desenvolver. E aí a gente consegue fazer qualquer tipo de intervenção, estimulação da atenção, estimulação cognitiva. Então aí sim a gente trabalha na demanda pedagógica, mas primeiro a criança tem que estar livre, disponível para o aprender. E já finalizando, eu deixo aqui para vocês a minha sugestão aí de leitura, né? Então, são livros também que eu me apoiei para conversar um pouquinho com vocês, para apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Então, Olhando para a Alma das Crianças, é um livro fantástico, é um livro assim, totalmente voltado a esse universo das crianças. Tem lá também coisas são importantes para os pais, para os professores, cuidadores. Então, é um livro muito bacana, totalmente focado nesse trabalho das constelações com olhar para as crianças, né? Mariane Frank, né? Você é um de nós, que é um livro sensacional, né? Foi o primeiro livro que eu li de constelação e eu tenho um verdadeiro encanto por esse livro, já li mais de uma vez, né? É um livro também que eu super indico. E esse outro livro é um livro da Olinda Guedes, tá? E ela faz essa pergunta, o que traz quem levamos para a escola, né? Então, o que a criança leva para a escola, né? Ela leva todo o seu amor pela família, o seu destino, toda a sua história, todo o seu contexto. Então, a gente não pode deixar de olhar para que a criança traz, para a mochilinha que vem com ela, para a história de cada um, né? E eu gostaria de agradecer a vocês por estar aqui comigo, ter assistido, e eu fico à disposição. Então, deixo aí o meu e-mail,
o meu Instagram, meu telefone. Fico à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa. Estamos aí para compartilhar e dividir um pouquinho do que a gente sabe, né? Agradeço mais uma vez a professora Roseli, Décio, Wilma e toda a equipe do IDESB. Meu muito obrigada. Tchau!